Senhor, vencendo os gigantes, derrotando os gigantes da vida, seja qual for, cairá. Deixa eu repetir isso, talvez você não tenha entendido. Derrotando os gigantes da vida, seja ele qual for, cairá. O poder de Jesus é superior a todas as nossas lutas, dificuldades e tudo aquilo que pode sobrevir. Temos aprendido ao longo desta série de mensagens, e hoje nós vamos finalizar esta série Derrotando os Gigantes da Vida. Aprendemos sobre como vencer a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. E para fecharmos, nós estamos hoje não apenas falando da teoria e ensinando a palavra de Deus, mas nós estamos trouxemos no primeiro culto, vamos trazer agora nesta segunda celebração um testemunho. Pessoas cristãs, salvas em Cristo Jesus, e aí já caem muitos mitos acerca dos mitos, acerca dos quais as pessoas dizem: cristão não tem ansiedade, não tem pânico, não tem depressão, não tem problemas, vivem de boa. Cristão só pode ter problema de coração, problema no estômago, problema no dedão do pé, uma unha encravada. É engano. O cristão, ele é um ser humano, e como ser humano, ele precisa cuidar de toda a sua saúde. Então hoje nós estamos trazendo aqui o doutor Paulo Abreu, nosso amado irmão. Eu quero convidá-lo, ele virá falar um pouquinho para nós, depois eu vou pregar, porque a experiência, pode vir, irmão Paulo, a experiência de cada pessoa conta muito, fala muito, e talvez o que ele vive do transtorno explosivo intermitente, talvez seja isso também que precisa ser tratado em você. Deus quer tratar de você, às vezes um milagre sobrenatural, mas às vezes também por meio do tratamento, por meio da terapia, por meio de cuidados específicos para aquele problema. E nós não podemos negar, porque somos seres humanos, somos suscetíveis aos problemas desta vida, somos afetados por eles, mas em Cristo Jesus e com o tratamento correto, todos nós venceremos. Amém, queridos? Vem aqui, doutor Paulo, a gente vai orar. Senhor, nós estamos com alegria no coração, mais uma vez, em podermos compartilhar a Tua Palavra e ouvir, mais uma vez, um irmão nosso, um irmão de fé, que também, além de ser um salvo em Cristo Jesus, ele está pronto para falar também das suas próprias limitações, dos seus problemas, e eu tenho certeza, muitas pessoas em casa, pessoas que vão assistir esse vídeo, pessoas que vão compartilhar esse vídeo, eles serão edificados e levados à transformação, porque eles vão aprender a reagir também da maneira correta para saírem das suas crises, dando glória a Deus. Abençoe o nosso irmão Paulo Abreu e que ele seja um instrumento do Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo ao púlpito. Pode ficar aqui, aqui no centro. Nada de ir para lá. Ir para lá é só às vezes. Mas esse lugar é cativo. Amados irmãos, graça e paz e boa noite a todos. Eu espero ser breve num tema que acompanha a vida de todos nós desde a infância. A raiva. A raiva é um fenômeno humano, mas alguns animais também reagem com agressividade quando são instigados, são ameaçados. Nós, seres humanos, reagimos com raiva desde a infância, quando não temos as nossas expectativas atendidas. E não existe graduação. Mas eu sou de uma geração onde a manifestação de raiva da criança era doutrinada ou era contida
por medidas às vezes muito duras de castigo. Na adolescência, ocorre o grande fenômeno de expansão desse fenômeno da raiva, quando assume, às vezes, graus patológicos. E na vida adulta, a gente pode refletir todas essas experiências em diferentes estágios da nossa vida. Eu queria, por favor, que projetasse primeiro. Essa é uma transição entre a intensidade da raiva. Vamos dizer que a raiva, infelizmente, nós não temos um medidor de raiva, mas também, talvez, o transtorno. Pode passar o próximo. O transtorno explosivo intermitente é uma descrição muito interessante, porque ela acompanha muitas pessoas que não se identificam como portadoras de transtorno explosivo intermitente, que seria um fenômeno de explosão, de reação exagerada aos estímulos que, em outras circunstâncias, ou guardadas devidas regras, a gente não manifestaria. Próximo. Próximo. Pode ir passando. Então, a definição de transtorno, porque raiva, em um ataque normal de raiva, a pessoa sente vontade de acabar com a situação que a levou àquele sentimento, porém, esse impulso é rapidamente freado, controlado. Já o transtorno explosivo intermitente é uma manifestação muito mais exagerada desse sentimento. E ele pode ser graduado. Próximo. Ele é conhecido como síndrome de Hulk, porque todos conhecem aquele seriado do Hulk, aonde, quando ele está por uma alteração química cerebral no seu corpo, ele recebeu radiações específicas, e quando ele entra numa manifestação de raiva, ele fica enorme, verde e reage violentamente àquela situação. Então é conhecida como síndrome do Hulk, e ela é um fenômeno uma síndrome que afeta milhões de pessoas. Estima-se que mais ou menos 3 a 4% de toda a população tenha, de fato, a síndrome de Hulk. Próximo. E as características principais. Os indivíduos com o TEI apresentam explosões de raiva com intensidade, que pode variar de 1 a 4, se a gente puder estimar ou graduar a raiva, e frequências variáveis. Os estímulos para a deflagração do episódio também são variáveis e sempre turvam o julgamento sobre o fato desencadeador e provocam uma enorme sensação de impotência após os episódios. Próximo. Pode avançar? Pode avançar? Então, os indivíduos com TEI vivenciam explosões de raiva e essas reações são desproporcionais à situação que desencadeia o descontrole emocional, muitas vezes resultando em agressões verbais ou físicas. E, comumente, nos extremos dessa patologia, as pessoas são capazes de provocar até danos materiais em pessoas ou em ambientes onde ele estoure nessa situação. Próximo. Os sintomas físicos que acompanham a explosão são taquicardia, sudorese e uma reação orgânica intensa de um mal-estar muito intenso. Próximo. E a dificuldade do controle emocional. O que caracteriza a TEI é o estímulo, às vezes, para deflagrar a explosão de raiva extrema. Ele, às vezes, é um motivo tão pequeno do nosso julgamento, mas a pessoa, ou ela carrega uma carga genética que a predispõe a essa situação, ou existem alterações químicas cerebrais, alterações de neurotransmissores e até mesmo a hipoglicemia. E eu dou o testemunho de que este era o estímulo para que eu tivesse irritabilidade. Graças ao bom Deus, eu nunca tive extremos de raiva a ponto de provocar danos físicos ou materiais a ninguém. Talvez eu estivesse no grau 1 do TEI.
Mas essa é uma situação que é mais comum do que a gente imagina. E muitas das vezes eu tenho percebido que, em nosso meio, há necessidade de que a doutrina cristã estabelecida nesses estágios fundamentais de nossa vida, infância, adolescência e no adulto jovem, esta nossa doutrina pode conter e pode identificar e ajudar no controle. Próximo. O arrependimento após o episódio é marcante. Após um episódio em que a gente é julgado como estourado, como truculento, muitas vezes a gente dá uma sensação desconfortável, porque a gente sabe que a gente exagerou na dose. Mas o fato é que palavras marcam, palavras têm poder, e por vezes a gente exagera na reação e marca uma situação. Próximo. Avança. As causas de fatores de risco. Pode avançar. Ele frequentemente tem uma história de família. Pais, filhos, netos podem ter essa patologia que pode tecer no contexto familiar reações muito complicadas, muitos conflitos que podem gerar essa patologia. Próximo. Os desequilíbrios químicos, como eu falei, alterações dos mediadores cerebrais, dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, adrenalina, até porque a gente sabe que existe o chamado hormônio do amor, que é a ocitocina, e que ele está ausente, está bem baixo nesse tipo de patologia. E a hipoglicemia, como eu citei para vocês, é um fator que, se alguns de vocês podem perceber, percebam esse período que é o pré-prandial, que é o período antes do almoço ou antes do jantar, ou quando a pessoa está fazendo dieta. Quem de nós já não teve a experiência de estar fazendo dieta hipocalórica e ficar em grande irritabilidade? Isso é bastante comum. Próximo. As experiências traumáticas da infância também são marcantes como fator determinante para o desenvolvimento da patologia. Próximo. E aí os fatores ambientais, porque ambientes estressantes como reações familiares conflituosas, alta pressão no trabalho, labirintos financeiros, hipoglicemia e outros podem exacerbar os sintomas do TEI. O estresse crônico tem um papel importante na intensidade e frequência nas explosões de raiva. Bom, quem de nós não sofre estresse na nossa vida cotidiana? Então, isso é, de fato, marcante e precisa ser identificado para que a gente consiga conter e controlar. O próximo. A interação dos fatores é que a gente junta fatores genéticos, fatores ambientais e fatores desencadeadores. Então, isso é a mensagem marcante, mensagem determinante para que vocês comecem a identificar em seus núcleos sociais essas pessoas que, por vezes, precisam muito mais de atenção e de ajuda do que crítica contundente. Próximo. Considero que a terapia cognitiva comportamental, hoje utilizada em várias situações, feita pelos psicólogos e até mesmo psiquiatras, é uma ferramenta de bastante ajuda no controle da doença. Próximo. Os medicamentos. Aí há uma tendência de se fazer medicalização com frequência. Eu, particularmente, acho que a gente tem que tentar formas alternativas e oração, com seu poder transformador, pode ser um instrumento muito interessante para controle dessa patologia. Próximo. A importância de buscar ajuda profissional e espiritual. Considero que a figura de um psicólogo cristão pode ser extremamente importante no nosso meio, porque ele vai entender tanto a visão técnica, psicológica, quanto a visão cristã e da ajuda que pode ser dada a esse sofredor dessa patologia. Próximo.
O transtorno, portanto, pode ser desafiador, mas a abordagem adequada pode levar a melhorias significativas. A combinação de terapias e, quando necessário, medicamentos é a chave para a recuperação e controle dos sintomas. Eu ainda falo que você estando disposto a amar, você constituir a sua família dentro das diretrizes cristãs, você dá um passo gigantesco. Eu falo pelo testemunho próprio que, ao compartilhar as situações que eu já vivi e compartilhar com a minha mulher, tem sido extremamente benéfica, porque ela, consciente disso, sabe conduzir nas situações em que eu tive talvez o descontrole momentâneo. Ela tem sido o grande apoio para poder vencer. Além do que, me ver nesse contexto cristão tem sido uma bênção na minha vida. Então eu estou dando esse testemunho público e alertar aos meus irmãos o que significa a identificação precoce dessa situação, para evitar as distorções e o desapego que essas pessoas às vezes são vítimas e que podem ficar isoladas na sociedade. Próximo. Então, agora a palavra que fortalece. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. Portanto, meus amados irmãos, quero alertar sobre essa patologia. Ela é real, ela existe, e aquele sujeito esquentado tem que ser ajudado. Obrigado. Um abraço para todos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, que bênção, que bênção. Queridos, a irritabilidade ou a raiva pode ser o seu gigante. E é para isso que você deve atentar. Se há um problema e pode ser tratado, orar nem se fala. Mas se pode receber tratamento, você é convidado a não negar a sua humanidade. Tem cura, resolve. Muitas pessoas acabam perdendo relacionamentos exatamente porque não há a paciência, a longanimidade no outro para entender o problema e cuidar e ajudar. O que nós como igreja podemos dizer é o que a Bíblia nos orienta acerca da ira, acerca da raiva. Você pode se irar, mas não precisa pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr debaixo da sua ira. Na sua ira não opera a justiça de Deus. Quando somos longânimos, quando esperamos o tempo certo, as nossas atitudes ajudam para que a paz venha reinar. Um jovem chamado Davi, certa vez, enfrentou também o seu gigante, enfrentou também o seu problema. Quando todos fugiram de medo, quando ninguém se levantou para guerrear, um jovenzinho ruivo, bonito, se levantou e fez a diferença. E nós vamos aprender com Davi a como enfrentarmos os gigantes que estão diante de nós. E eu quero olhar para 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 41 a 51, para que você e eu possamos iniciar esta semana. E aproveite, amanhã é feriado, um dia excelente para você ir à praia, descansar, dar uma relaxada, não é? E desfrutar aí do aniversário da nossa cidade. Então, o que fazer quando o adversário se erguer contra a sua vida? Em primeiro lugar, não dê importância às palavras do adversário. Se existem momentos em que você é provocado
e isto pode te levar à ira, que vai te fazer entrar numa guerra, passe a não dar ouvidos àquilo que te aflige, que te afeta, que te estressa, que te faz mal. Davi nos ensinou isso. Olhe para o texto comigo. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Golias era o grande campeão filisteu. Durante mais de 40 dias ele ficou afrontando os exércitos de Israel, e todos ficaram com medo e não enfrentaram aquele gigante de jeito nenhum, até que este menininho, adolescente, ruivo, bonito, não era homem de guerra, era um pastor de rebanho, ele simplesmente está agora diante do gigante, enfrentando de frente. Queridos, enfrentem os seus problemas de frente, não fuja deles. Quando você descobre que você tem uma deficiência, tem um problema, está faltando alguma coisa, não fuja, mas declare a sua fé em Deus, porque você vai vencer o problema. Nenhum problema que se levanta contra a minha vida ou a sua vida é suficiente para te destruir, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. As situações e circunstâncias da vida vêm para todos. A diferença é como nós reagimos a todas essas situações. Então, eu e você podemos decidir hoje, tomar uma decisão hoje, de não dar importância às palavras do adversário. Às vezes, por você ter um problema, alguém vai dizer assim: você não tem mais jeito, você não vai vencer, você não vai conseguir. Repreenda estas palavras, porque você vai vencer, você vai avançar, isso vai passar e você vai triunfar, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o que fazer quando o adversário se erguer contra a sua vida? Confie plenamente no Senhor. Repita isso comigo: confie plenamente no Senhor. O adversário vai se levantar, mas você vai confiar, você vai escolher iniciar esta semana e por toda a sua vida, confiar plenamente no Senhor. Fale assim comigo: olha, eu vou confiar plenamente no Senhor. Olha só o que Davi fez. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo. Olha que coragem linda, queridos. Coragem de quem tem unção de Deus. Eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Ele não trouxe para si. Ele disse: olha, você não está desafiando esse menino ruivo, jovem, não. Você está desafiando o Deus grande e temível que eu sirvo, que eu conheço, que eu ando, que eu caminho, e Ele vai me dar a vitória diante de você. Quando a gente olha para a nossa condição, a gente vê, não dá para a gente. De fato não dá, mas com Deus dá. Está tudo fechado, Ele coloca a porta. Não tem porta, não estou vendo porta. Ele abre a porta. Abre ou não abre? Abre. Ele abre. Ele faz surgir do nada a solução. Nós não podemos pender para o desespero. A nossa esperança vem do alto. A nossa esperança vem do Senhor. E quando nós entendemos que podemos confiar plenamente no Senhor, nada vai nos faltar. Mas em terceiro lugar, o que devemos fazer quando o adversário se erguer contra nós? Profetize e acredite a sua vitória ao Senhor Jesus. Queridos, nós somos nele mais do que vencedores.
Não é que você tenha força, não é que você seja inteligente, não é que você seja capaz. A tua capacidade vem dele, para a glória ser dele. Olha o que Davi disse: hoje o Senhor, não é ele, percebam, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo, vamos juntos comigo agora? E o mundo todo, vamos juntos? E o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Há Deus na sua casa, há Deus no seu trabalho, há Deus nos seus relacionamentos. Você com Deus vai ser maioria sempre. Não se desespere, continue acreditando e profetize, acreditando a sua vitória ao Senhor. É o Senhor quem vai te fortalecer, é o Senhor quem vai lhe dar a vitória. É Ele. E você pode ter certeza, sabe, naquele dia em que você não está legal, que você não está bem, o adversário envia alguém para te afrontar. Já aconteceu contigo? Hein, Marta? Já aconteceu com você, Marta? Aquele dia que você fala assim: poxa, hoje não estou legal. É naquele dia que aquele negócio que você não estava esperando vai acontecer, mas em nome de Jesus você já venceu, você já declarou, você já disse que o Senhor vai te dar a vitória e a vitória vai chegar. Nós não podemos nos esquecer que devemos acreditar todas as nossas vitórias e conquistas ao Senhor. Em quarto lugar, quando o inimigo se levantar contra você, você precisa acreditar que a sua batalha hoje, ela não é sua, ela pertence ao Senhor. Ele quer que você entregue todas as suas batalhas na mão dele, confie nele, e o mais ele vai fazer. Ele vai fazer. Vejam o que Davi vai dizer: e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Queridos, vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos, nós nunca estaremos sozinhos, por mais que as circunstâncias à nossa volta nos façam acreditar ou queiram nos fazer acreditar que nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A batalha do Senhor, Ele não vai nos envergonhar, Ele vai fazer com que a gente prospere, que a gente cresça, para que o nome dEle seja glorificado. Queridos, quando a gente acredita tudo ao Senhor, quando a gente reconhece que a batalha Ele está indo à nossa frente, aonde tem porta fechada, os céus estarão abertos. Quando tudo estiver conspirando para dar errado, vai dar certo, porque o Senhor está indo à nossa frente. Queridos, Davi também nos ensina que nós devemos avançar e não recuar. Então, quando o adversário, quando a ira, quando a raiva, quando as coisas ruins acontecerem, o pânico, a depressão, qualquer coisa que queira te levar lá para o quarto escuro, se isolar das pessoas, não querer ter mais contato com ninguém, quando estas coisas chegarem a você, avance e não faça aquilo que a sua mente está desejando que você faça, quem sabe até ordenando. Vejam, quando o filisteu se aproximou para atacar, seu gigante está vindo, o gigante está vindo na sua direção. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Davi não recuou. Davi disse palavras, Davi disse o que Deus iria fazer, Davi demonstrou confiança plena no Senhor. Agora era a hora de avançar. Agora era a hora de avançar. E ele não recuou. Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra.
Isto Deus fará por meio da sua vida, diante de todas as dificuldades que você tem para enfrentar. Tudo que você vier a passar, Deus vai estar contigo todos os dias. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. A sua mente pode se encher de palavras que vão te depreciar, que vão dizer que você não vale nada, que você não presta, que você não tem jeito. Mas eu quero te dar uma boa notícia: você tem jeito. Você vale muito, e Deus ainda fará muito por meio da sua vida e da minha vida. Queridos, quando a gente acredita, quando a gente acredita, quando a gente profetiza a palavra do Senhor, quando a gente está cheio da unção do Senhor, a gente não recua, a gente avança. Quero contar para vocês um pouquinho da experiência que tivemos. Nós estávamos aqui no Rio de Janeiro, cuidando do nosso filho, e antes de irmos para Salvador, mas eu precisava ir a Salvador para conhecer a igreja, e eu fui lá conhecer a igreja, e o meu filho estava internado aqui no INCA, e de lá, eu estava lá, a Raquel me ligou, mandou, na época era o MSN, né, aquela mensagenzinha de texto, na época, SMS, MSN, SMS, né? Então chegou lá, o Jean está indo para a UTI. Eu falei, qual é a situação? Ele tá grave aqui. Eu falei assim, aguarda um minutinho. E eu perguntei a Deus o que eu deveria fazer, voltar de Salvador ou permanecer lá e voltar no dia que estava previsto. E Deus falou comigo, o menino não vai morrer. Aí eu falei para Raquel, Deus falou que o menino não vai morrer, fique tranquila. O pastor Lécio Dornas falou comigo assim, José, você está tranquilo, Deus falou contigo, mas ela é mãe e pode estar precisando de você lá no Rio. Então, fique tranquilo, pergunte a ela se ela está precisando de você. Aí eu perguntei, que ela precisa de mim? Ela precisa. Aí eu deixei tudo lá e vim para cá. Quando cheguei aqui, Wagner Simões foi me pegar no aeroporto com o pastor Vladimir, então pastor da nossa igreja aqui à época. Então, voltei e cheguei lá, no saguão lá do hospital, lá no INCA, na parte de baixo. As pessoas já estavam lá, algumas pessoas da família já tinham chegado, eu vim de avião, demorei mais tempo. E eu falei assim, olha, fiquem tranquilos, porque Deus me disse que o menino não vai morrer. Aí as pessoas olhavam para mim e achavam que eu estava ficando maluco, porque é assim mesmo, tá, irmãos? Quando você contar para alguém que um jovenzinho ruivo, bonito, jogou uma pedra na cabeça de um gigante, e ele caiu, você acredita que caiu? Que caiu realmente? Que a história de Davi é verdadeira? Mas é inimaginável, não é verdade? Pois bem, as pessoas olhavam para mim como se eu estivesse maluco. Olha, José talvez não saiba da gravidade. E eu subi lá na UTI, e a médica, a doutora se chamava Ourinda, nunca mais esqueci o nome dela, e ela disse, olha, está com edema pulmonar, cardíaco, um monte de série de coisas lá, está com 82% do coração se perdeu, e de forma irreversível, está também com insuficiência respiratória, está sem nenhuma defesa no organismo e está com infecção generalizada e no máximo 2 dias. Aí eu falei assim, olha, o seu laudo é esse, está certinho, mas o meu Deus disse que ele não vai morrer. Eu não tenho mais o que fazer com ele, não está respondendo a mais nenhuma medicação, estamos fechando agora o tratamento com ele. E eu falei assim, então faça tudo o que for possível, quando a senhora não puder fazer mais nada, então Deus fará. E ela disse, então que o seu Deus faça, porque a gente não vai fazer mais nada. E eu falei, aquela cadeira ali eu posso me sentar? Ela disse, pode. Aí eu me sentei lá. 2 ou 3 dias depois, para encurtar o assunto, Jean acordou. Deixa eu repetir, talvez você esteja dormindo. Jean acordou. E fizeram lá a chegada do médico do coração, que é o cardiologista. E ele fez um novo exame. E no exame ele mostrou, esse aqui é o resultado do coração do seu filho, 82%
tinha se perdido, nós não temos como explicar esse coração novo que está aqui. Porque Deus havia dito que ele não iria morrer. Sabem por quê, queridos? Os médicos são levantados por Deus. A ciência vem de Deus. A psicologia vem de Deus. Todos estão debaixo do poder de Deus. Nós somos abençoados pelos psicólogos, psiquiatras, médicos, advogados, todo o campo da ciência. Amém, queridos? Mas a última palavra será sempre do Senhor. Por isso que eu e você não precisamos temer, porque o nosso Deus, Ele tem a última palavra. A última palavra é sempre com Ele. E então, assim, eles também não souberam explicar como a imunidade voltou, eles não souberam explicar como os edemas lá, as coisas que estavam lá, estavam todas erradas, e de repente ficou tudo certo. Então, se nós crermos em Deus, queridos, se nós crermos em Deus, e se nós não recuarmos por medo, por receio, já contei aqui a experiência, né, do pastor Marcelo Novaes, lá de Salvador também. Quando nós fomos visitá-lo, eu perguntei a Deus no corredor do hospital: Senhor, eu vou consolar a família ou eu vou orar por ele? E o Senhor, o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor quer que eu faça? E naquele corredor Deus falou: ele vai sobreviver. E quando eu cheguei lá no espaço, já estava lá o médico, já estava lá a assistente social, já estava lá psicólogos para cuidar da família, e eles disseram: olha, não passa de hoje. E eu esperei, eles terminaram, e eu falei com os pais: olha, Deus me disse que ele vai sobreviver. Aí a diaconisa que estava comigo disse assim: pastor Cândido, não faça isso com os pais. O médico acabou de dizer que vai morrer. Eu falei assim: pode até morrer, mas não vai ser agora não. E Deus me disse que ele vai sobreviver. Já se vão 10 anos, o pastor Marcelo saiu daquela situação, está vivo, está pregando, está voando. Sabem por quê, queridos? Porque a última palavra é do Senhor. Então não fique com medo, não fique com receio, a última palavra é do Senhor. Vamos caminhar para o final? Em último lugar, conclua todas as tarefas. Se é tratamento, busque tratamento. Deus pode curar? Quantos aqui acreditam que Deus pode curar? Pode curar, Deus pode curar, mas Ele pode curar milagrosamente, e Ele pode usar também os remédios, a terapia, o cuidado. Então, como cristãos, nós não podemos negar o conhecimento humano também, que foi dado por quem? Por Deus. Quem aqui não se lembra, Isaías era um profeta de Deus, e ele disse: Ezequias, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Parece redundância, mas ele falou exatamente dessa forma: porque morrerás e não viverás. Ezequias virou o rosto para a parede, chorou muito, orou a Deus, clamou a Deus, e Deus falou. Isaías estava no pátio, estava saindo, e Deus falou com Isaías: volta lá e diz para ele que eu acrescentei a ele 15 anos. Quantos se lembram disso aí? 15 anos. Aí sabe o que aconteceu? Isaías voltou. Isaías era um profeta mesmo. Isaías não estava pensando assim: meu Deus, ele vai achar que eu estou de mentira. Não, queridos, Deus tinha determinado mais 15 anos de vida para Ezequias, e ele foi lá e disse, mas disse o seguinte também: pegue um emplasto, não é? Um emplasto de figos, você vai fazer lá e vai colocar na úlcera e vai sarar. Queridos, eu acredito que um judeu chamado Yeshua cuspiu e fez lodo. Quantos creem nisso? O sujeito era cego. Queridos, nós somos gente louca. A nossa fé é loucura. Pegou lá, cuspiu, fez lodo, botou no olho, o sujeito viu. Você crê nisso?
Ele traz à existência aquilo que não existe, queridos. Ele do nada cria, do nada. Ele é todo poderoso, queridos. Não tenha medo não, não tenha medo. Por pior que seja o seu gigante, por pior que seja o seu problema, Deus é maior. E você vai passar, você vai adiante. Mas é necessário que você conclua todas as etapas, e assim a gente encerra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, aí é o término, é ir até o fim. Correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Não foi isso que ele disse que iria fazer? Ele não disse que Deus ia entregar o adversário dele? Ele não disse que ia matá-lo e ia tirar a cabeça? Então, queridos, quando fizermos um voto, quando falarmos diante de Deus algumas palavras, nos apressemos também em cumprir, porque isso honra, isso agrada a Deus. Nós devemos fazer sempre até o fim, temos que cumprir todas as etapas, temos que tomar todos os remédios. Eu já falei aqui semana passada, né, fizemos alguns exames e meu médico predileto passou alguns remédios. Mas olha, se eu não tivesse Raquel ao meu lado, eu garanto a vocês que desses 3 meses que eu estou tomando os remédios para colesterol e vitamina D, Fábio, eu acho que eu só teria tomado umas 3 vezes. Todos os dias, Raquel, com toda a paciência, com toda a calma, era para ficar irada, né? Porque sou eu que precisava. Mas ela, José, os remédios. Tá. José, os remédios. Pá. E vai, gente. E tem que ser até o final, queridos. O profeta disse a Naamã, são 7 mergulhos. Repita comigo, 7 mergulhos. 7, não são 6, nem 6,5, são 7. Tem gente que toma o primeiro remédio, já acha que tem que resolver. Toma o primeiro remédio, não estou sentindo nada diferente, estou com a mesma coisa. Vá até o fim. Amém, queridos? Conclua todas as etapas, vá até o fim, continua cuidando. Se não deu jeito, o médico lá, o psicólogo, seja quem for, vai mudar o teu remédio. Um dia vai vencer, um dia vai passar. O que você não pode é não concluir as etapas. Não desanime. Deu o primeiro mergulho? Deu o segundo também. Deu o terceiro, deu o quarto. O que você não conseguiu ontem, vai conseguir hoje. O que você não conseguiu hoje, vai conseguir amanhã. O que você não pode é parar. Você não pode parar. Ele fez exatamente o que Deus ordenou, porque a partir da palavra de Davi, Deus o abençoou para trazer à existência o que parecia ser impossível. Assim será também nesta sua semana, assim será também na sua vida, assim será também contra tudo que se levantar contra você. Você vai apresentar o tamanho do seu Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos concluir esta série de mensagens, vamos concluir esta celebração com você orando. Você orando. Não permita que as palavras do adversário assaltem a sua mente e retire da sua mente toda a possibilidade de fé, de crer em Deus. Feche seus olhos agora e comece a falar com Ele, porque Ele está ouvindo o seu coração, Ele está ouvindo a sua mente, Ele sabe o que aflige você, as preocupações que você tem, as coisas que você quer vencer. E Deus quer te dar essa vitória, Deus quer te dar muitas vitórias, Deus quer que você aprenda a viver debaixo da sua proteção, debaixo do seu amor. O que as pessoas dizem sobre você não pode determinar quem você realmente é. Nunca acredite apenas no seu potencial para vencer. Creia e atribua todas as suas conquistas a Jesus, pois dele vem a sua vitória. Deus estará contigo no dia da sua luta, Ele estará contigo em todos os dias, sejam estes bons ou maus. Continue olhando para frente e nunca recue.
a menos que Deus lhe diga para recuar. Não deixe nada para depois. Se é necessário tratar, trate o mais rápido possível. Se não houver tratamento, o milagre chegará. Se o milagre não chegar, tudo já está preparado e o cristão jamais perderá, pois a nossa esperança em Jesus não se resume a esta vida. Quando Deus diz não, Ele também diz não em amor, porque Ele tem o melhor para nós, sempre. Os nossos gigantes podem ser derrotados, se nós crermos no Senhor. Eu quero fechar esta celebração, eu quero fechar esta série de mensagens. Eu espero que você tenha sido enriquecido, abençoado e desafiado a viver debaixo da dimensão da fé, crendo no poder de Deus, se submetendo aos tratamentos quando necessário for. E eu quero te convidar para deixar o seu lugar e vir aqui à frente.